Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos começar a nossa live de um formato diferente, porque nesse mês o Senhor nos confiou de fazer dessa forma. Estamos aqui com a missionária Maria Alice, com o pastor Eliette, e cada quinta-feira será na casa de uma de nós. Amém? É com muita alegria que a gente vai começar esse mês com o tema "Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas". Fiquem à vontade em nosso meio. Eu creio que o Senhor vai falar algo muito bonito no seu coração nessa noite. Amém? Fiquem à vontade, irmãs, para conduzir a live. Amém, glória a Deus. É com muita alegria, no nosso coração que nós estamos aqui. Dessa vez, meninas? Reunidas para a honra e glória do nome de Jesus. Como a missionária Ellen disse, foi propósito do Senhor, Deus colocou isso no coração dela. E nós acatamos a ordem do Pai, porque nós somos servos, estamos aqui para obedecer ao Senhor e estamos aqui. E esse tema é um tema forte, Quem tem ouvidos ouça. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar. Ouvirmos e guardarmos e obedecermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que o povo foi destruído pela falta do conhecimento. Então, o Senhor tem falado ao nosso coração, Quem tem ouvidos ouça, então que você possa dar crédito nessa noite e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que aonde essa live chegar, almas, vidas serão alcançadas, Vaz? Em nome de Jesus. Fica à vontade, missionária Maria Alice. Deu ar da graça. Como as irmãs falaram, nós estamos muito felizes com mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, semeando a palavra do Senhor. Você que está conosco aqui, você que abriu a sua casa para cultuar o Senhor, que você abra também o seu coração e hoje em especial abra os seus ouvidos. Nós falamos dos ouvidos espirituais. Pela fé você possa ouvir e guardar na tábua do teu coração os mandamentos do Senhor, a palavra que vai ser direcionada aqui daqui a pouco pela missionária Ellen, e que você possa entender o despertar da igreja que o Senhor tem buscado, porque nós entendemos que neste propósito o Senhor quer nos despertar a sua igreja para aquilo que está vindo, para aquilo que há de vir. Quando você vai estudar as cartas ali para as igrejas, sempre para aquele que vencer haverá uma recompensa. Mas de todas elas, a que eu mais gosto é quando ele diz para guardar a tua coroa, para que ninguém venha roubar. Então a coroa que você conquistou diante do Senhor, que a partir de hoje e nessas próximas quinta-feiras você possa ouvir e juntar aí as suas pedrinhas na sua coroa, que ela possa ser cada dia mais adornada, que você possa cada vez mais cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos orar para a gente entregar a vida da missionária Ellen nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Qual estará sendo porta-voz de Deus nessa noite maravilhosa. Aleluia. Para que a gente possa ter na primeira parte da nossa live a palavra que é a mais importante. A não ser que o pastor Eliette queira cantar um louvor nesse momento, eu passo a oportunidade para ela e a gente toma. Vamos com a palavra primeiro, O Instagram tem essa mania de cortar em uma hora. Deixa a palavra primeiro, depois a gente louva. Amém. A gente fica com o tempo da palavra, Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Eu e o pastor Eliette vamos entregar a vida missionária Ellen. Sim. Você que está em casa, ore juntamente conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Deus, neste momento nós entregamos a vida da tua filha nas tuas mãos. Pai, ela já está nas mãos do Senhor. O Senhor já tem preparado esta palavra no teu coração. E que ela possa ser, meu Pai, o porta-voz do Senhor nesta noite. Que ela possa transmitir a sua palavra fielmente. Seja a forma com que ela tem que ser dita, seja fel, seja mel, mas que ela possa transmitir aquilo que o Senhor confiou à tua filha. E que no nome de Jesus, o meu coração, o coração da pastora Eliette, o coração de todos esses que estarão ouvindo esta palavra, seja inclinado, meu Pai, para que a gente possa aprender mais de Ti. Inclina, Senhor, o nosso coração para a Sua mensagem.
mensagem, para aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. E que em nome de Jesus eu profetizo que cada vida será despertada através dessa palavra. Sim. Em nome de Jesus eu profetizo que esta palavra será guardada no coração daquele que ouvir, seja hoje, seja amanhã, seja de madrugada, seja em outra plataforma, porque a palavra do Senhor, ela vai se renovando, ela vai se fazendo nova a cada manhã. Mas aquele que ouvir, eu profetizo que assim como diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz na igreja. E que nesta noite, missionária Érica, que você possa falar conosco, porque a tua igreja te ouve em nome de Jesus. Amém? Palavra da tua irmã, que é a vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Concordância, meu Pai, com a tua serva, Jesus. Amém. Em concordância, meu Pai, com a tua serva, meu Deus, Jesus. Hoje é noite de despertamento, Pai. Eu sei, meu Deus, que nesta noite o Senhor irá alcançar vidas, o Senhor irá alcançar almas, porque, meu Pai, é noite onde o Senhor vai despertar, Senhor. Ah, meu Pai, o inimigo tentou, meu Deus, frustrar, tentou recolher os postos, tentou fazer, meu Deus, com que esta live não viesse ao ar, Jesus. Mas o Senhor está no controle sempre, Pai, e jamais perderá o controle. Mais uma vez, como as minhas irmãs falam, mais uma vez o Rei venceu. E eu sei, meu Pai, que almas que estão presas, eu sei, meu Pai, que pessoas que estão, meu Pai, aprisionadas, que estão, meu Pai, mortas espiritualmente, que estão por um triz para escorregar, para sair da tua presença, irão voltar para ti, Jesus. Irão voltar para os teus caminhos, ó Pai. Ah, Deus querido, usa a boca da tua serva nessa terra, Jesus. Usa, meu Pai, porque eu sei que esta live, ela tem alcançado vidas. Eu sei que esta live tem alcançado pessoas. Tem pessoas, meu Deus, que ficam só aguardando o horário para estar aqui, meu Pai, reunidas conosco, Senhor. Então, meu Deus, usa a tua serva, Jesus. Usa a tua serva neste lugar. Que neste momento toda distração, que neste momento, meu Pai, todo impedimento, tudo aquilo que tentar, meu Deus, tirar essa pessoa, Pai, da concentração, que o Senhor venha repreender agora. Eu paraliso neste momento, juntamente com as minhas irmãs, toda ação do inimigo. Fala, Jesus. Fala que as tuas servas, que os teus servos ouvem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, que glória a Deus. Aleluia. Forte é muito diferente. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Presença gloriosa. Obrigada por isso, Louvado Jesus. seja Deus, Senhor. Obrigada por essa experiência. Ai, Meu Deus, Jesus. Glória a Deus. Nazareno. Senhor, que eu possa vir falar aquilo que o Senhor me confiou. Irmãos, o Senhor me confiou alguns livros da Bíblia. Então eu espero que faça sentido ao coração de vocês. Eu espero que o Espírito Santo testifique com vocês. Glória a Deus. Vou tentar aqui ser fiel àquilo que Ele confiou. Mas quem conduz é o Espírito Santo, né? Ele me deu aqui as passagens. Mas quem vai conduzir a palavra, a reflexão no dia de hoje é o Espírito Santo, como sempre Ele tem feito nesses 7 meses, né? Que estamos entrando aí nesse 7º mês. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar, como já foi falado aqui pelas meninas, né? O Senhor, Ele quer despertar. Ele quer despertar a sua igreja. Ele quer falar aquilo que é necessário. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Ele quer nos despertar, Ele quer nos alertar para aquilo que está acontecendo. Conforme o missionário Maria Alice falou, que no final das cartas lá do livro de Apocalipse, ele sempre dá podemos dizer assim, um prêmio, né? E o Senhor me separou exatamente um para falar a respeito, e é o primeiro prêmio que o Senhor dará, e eu acredito que vocês vão entender o porquê talvez seja o primeiro prêmio. Amém? A palavra inicial é em João 15. O Senhor também me confiou em Gênesis e no livro de Apocalipse 2, tá bom? E em João 15, a parte que o Senhor confiou de ler no versículo 15, perdão, pastor. Eu sou a videira,
vós as varas. Quem é que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam ao fogo. Vou ler novamente o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e nos lançam no fogo e ardem. Antes de passar para Gênesis 2, eu pulei aqui o primeiro versículo, que é o que que o Espírito me fez levar lá em Gênesis 2, em que ele fala que eu sou a videira, é o Senhor nosso Jesus dando essa instrução verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E quando eu li esse texto, o Senhor me fez ir lá na parte da criação, em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Em que ele mostra, né, nessa parte aí do capítulo 2, como que Deus criou ali o jardim, a forma que dispõe os rios e tudo mais. E onde o Espírito Santo me chamou a atenção é porque ele fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Por que isso foi forte? Porque do mesmo jeito, irmãos, que tinha a árvore da ciência do bem e do mal, também tinha a árvore da vida. Em momento nenhum o Senhor priva Adão e Eva de comer da árvore da vida. Ele só fala que eles não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, a videira verdadeira, ela estava ali para ser fruto e alimento de Adão e Eva. Ou seja, eles estavam o tempo todo presentes na presença de Deus. Eles tinham esse privilégio de estar ali diante do alimento. Porque é isso que o Senhor fala aqui em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Porque ele está ali, é ele que cultiva, é ele que limpa, porque aquele que está nele, está ligado nele, se está dando fruto, ele vai podando para que dê mais fruto, e aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Que é exatamente o que ele fez com Adão e Eva. A partir do momento, e isso é muito forte, irmãos, porque muitas vezes a gente lê isso e a gente não tem esse discernimento. A partir do momento em que eu li, em Gênesis, ainda no capítulo 3, ele fala assim: quando Adão e Eva cometem o pecado, ele fala assim: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Porque eles cometeram pecado no lugar errado. Eles cometeram pecado onde havia vida. Eles permitiram. Eu achei muito bonito porque lá no livro de Tiago eu aprendi que o Senhor, ele não tenta ninguém, ele apenas prova. Por que o Senhor não tenta ninguém? Porque não há maldade, não há pecado em Deus. Ele é perfeito. O que nos leva a pecar? Porque muitas vezes a gente questiona. E a atitude de Eva nos ensina o que nos leva ao pecado. A primeira atitude do pecado é a cobiça. Porque primeiramente ela sabia que aquilo era proibido. A serpente chega muito ardilosa perto dela e faz ela usa a palavra de Deus, para poder gerar cobiça em Eva. A partir do momento em que a cobiça entra no coração e a gente deseja por algo, aquilo ali não é Deus que faz. Então a tentação, irmãos, ela não vem de Deus. O Senhor, ele pode sim nos provar, mas tentar jamais. A cobiça, ela gera o pecado. E o salário do pecado, ele é a morte. Nesse caso, o que aconteceu com eles, tanto que quando eles tiveram, né, os seus olhos abertos, e isso é muito profundo, porque eu tive uma vez a oportunidade de ter um estudo com a missionária Maria Alice, em que a gente entendeu que isso é algo muito espiritual. E o Senhor me levou nesse dia, irmãos, eu estava no início da caminhada, e aquilo ali foi tão forte para mim, e o Senhor trouxe isso à minha memória novamente, que é espiritual, é a morte espiritual. E eles passaram a ver a nudez, é algo que constrange, eles não podiam estar ali mais perto do Senhor. Ou seja, eles foram lançados fora da presença de Deus. E olha quanto tempo, irmãos, quanto tempo demorou para que a gente pudesse ter acesso à presença de Deus novamente.
Porque a gente pode ter acesso à presença de Deus a partir do momento que o nosso Senhor Jesus veio e nos redimiu através da sua justiça. É por isso que a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, que Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque do pecado, Adão e Eva, eles não creram em Deus. Eles estavam no paraíso, eles estavam no jardim, eles tinham de tudo ali, irmãos, de tudo, de tudo. E a partir do momento, por que Deus expulsou eles dali? A partir do momento, e não é de mim, irmão, se você pegar a passagem para ler, você vai ver. O Senhor, Ele fala, como eles estão agora, têm o conhecimento do bem e do mal, eles não podem ter acesso mais à árvore da vida. Sim. Olha o quão grave é isso. A partir do momento em que você tem o conhecimento do bem e do mal, a presença, você não tem acesso mais a essa árvore da vida, porque senão eles iam viver em pecado eternamente. E ainda assim, se a gente for lendo aí em Gênesis, a gente vê que muitos viveram por muitos e muitos anos, 900 anos, 300 anos, muitos e muitos anos. A partir de determinado tempo, o homem passou a não viver mais que 120 anos, se eu não me engano. Eu acho que foi depois de Noé, que aí o Senhor estabeleceu um tempo e o homem não passou mais essa idade. Mas lá no início, os homens viviam ainda muito tempo. Mas, e eu achei bonito isso que o Senhor trouxe, quando ele falou a respeito que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É porque o pecado, lá no primórdio, lá em Adão e Eva, eles não creram naquilo que o Senhor confiou neles. O Senhor, Ele colocou à disposição deles. Muitas vezes o Senhor, Ele faz isso. Ele nos coloca ali, com tudo para poder fazer aquilo que Ele pediu. E ainda assim a gente tema e não crê naquilo que o Senhor está fazendo. Mas por quê? Porque a gente tem isso aqui, isso aqui é o nosso pecado. Isso aqui é a nossa carne. Isso aqui é basicamente o salário do pecado que Adão e Eva cometeram. Por isso que foi nos colocado carne. Porque eles viviam até então em espírito. É por isso que eles viviam diante da presença de Deus. Porque se hoje um homem, se chegar diante de Deus, um homem carne, ele é consumido, ele é morto. Tanto que João, quando ele foi arrebatado lá em Patmos, em Apocalipse, ele foi como morto praticamente, porque ele foi arrebatado em espírito. Tamanha a glória de Deus que ele viu. Então, por isso que eles tiveram que sair. É por isso que o Espírito Santo convence do pecado. Ou seja, ele mostra para nós que existe o pecado, ele existe. E não existe pecadinho e pecadão, é pecado. Nós, a partir do momento em que a gente já nasce com o pecado original. É por conta disso. Qual que é a justiça? A justiça é o que Jesus fez por nós. Porque ele foi o único justo que pôde vir em forma de pecado, em forma de carne, para poder nos livrar do nosso próprio pecado. Para quê? Para nós, para que todo aquele que nele crê e o reconhecer ele como o único e suficiente Salvador, tenha a vida eterna. Por isso ele é a videira verdadeira. É por isso que ele veio fazer justiça por nós, mesmo a gente sendo pecador. E o juízo, irmãos, o juízo é aquilo que aconteceu diante da maldição da terra. Em Gênesis fala, a partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto, o Senhor fala, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias de sua vida. O juízo é isso, porque quando a palavra nos fala que o mundo jaz do maligno, o mundo é morto pelo mal, é por conta disso. O Senhor, Ele lançou isso sobre a nossa terra. Por isso é o juízo, é por isso que existe o juízo. Em razão dessa consequência, o Senhor, Ele amaldiçoou aquilo que eles estavam pisando por conta do pecado. Então, quando o Senhor juiz, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e nos ensinou que somente aquele que buscar a Ele, somente aquele que estiver ligado a Ele e a palavra dEle estiver ligado em nós, é que vai poder comer da árvore da vida. E aonde que está escrito isso? Em Apocalipse 2. Aí é onde eu vou levar os irmãos a ler, eu vou ler essa parte, porque irmãos, eu até chorei na hora que eu li isso, porque eu achei muito bonito. Em Apocalipse 2, que ele fala, ele fala com a igreja de Éfeso, ele fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meu Deus, olha aí, Jesus. O Senhor, Ele conversou aqui e eu entendi. Isso assim, na hora que eu li, irmãos, eu chorava muito porque é muito forte. É muito forte, a gente às vezes não entende, é algo tão profundo, é algo tão real. Ele quer fazer a gente voltar, inclusive, missionário, eu lembrei até daquele louvor da harpa que fala que tem saudade lá do céu, sabe? Das coisas lá que a gente do que você já viu, ou seja, a gente vive aqui, mas a gente vai voltar para lá, porque a gente veio de lá. Nós não somos daqui, a gente veio de lá. Só que é preciso passar por aqui, né? A palavra lá fala, é necessário passar por Samaria. No nosso caso, é necessário nós passarmos pela terra. Meu Deus! A gente precisa passar aqui. Jesus passou? Jesus passou, exatamente. Ele precisou, para realmente nos mostrar que Ele, mesmo sem o pecado, mesmo sem o nosso pecado, Ele em tudo foi tentado e em tudo foi provado. Ou seja, Ele foi tentado por Satanás e foi provado pelo próprio Pai. Meu Deus. Arabassuri cantarabassai. Ele em tudo foi tentado e provado. Coisa linda, Jesus. E Ele nos ensinou e nos mostrou o que nós devemos fazer. Que não adianta, irmãos, não adianta a gente... Aí, o livro de Tiago, né? Ele é assim, ele é algo que... Ele nos constrange. A Bíblia toda, ela nos constrange, né, irmãos? Mas o livro de Tiago, ele bate na gente mesmo. Ele ensina a gente a ser crente de verdade. Porque ali, ele fala coisas assim tão simples, mas tão profundas, que às vezes a gente perece por isso. O perecer por falta de conhecimento é saber que é nas coisas mínimas que a gente pode perder. Porque, se eu não me engano, aqui Apocalipse fala, né, cuide da coroa, né, para que aquele dia que o Senhor vier, você não estivesse sem ela. E o que é a coroa? Eu pesquisei, né, na oportunidade, é porque naquele tempo, as pessoas, os atletas, né, aqueles que venciam, eles eram premiados com coroas. Ou seja, por isso que fala, ao que vencer será dado a coroa da vida. Meu Deus, olha só como que Deus é lindo. Gente, eu não aguento, eu me emociono de falar de Jesus, não vou chorar. E é muito bonito isso que Deus está tratando. É muito bonito isso que o Senhor está nos despertando nesse tema, está nos despertando nessa campanha, está querendo falar. Dentro disso também, aqui no livro do capítulo 2 de Apocalipse, ele fala com Éfeso a respeito das suas obras. Ele desperta a igreja para voltar ali no primeiro amor. Porque quando o Senhor falou comigo a respeito dessa passagem, Ele estava falando que não tem como a gente, ser humano, medir a fé. Somente quem conhece a nossa entrega, a nossa obra, o que a gente faz é o Senhor. E eu aprendi isso numa pregação e eu achei muito forte. Porque a pastora, eu, o missionário Maria, cada uma aqui pode achar que... não, eu acho ela uma mulher de muita fé, mas o único que sabe quem nós somos é Deus. É o único que sabe, ele não tem achismo de nada. Mas, por que Deus ele nos chama? Ele nos chama por algum propósito. Porque o plano de salvação, eu creio, pela bondade do Deus que nós servimos, eu creio que Ele tem para toda criatura. Eu tenho por mim, porque senão Ele não tinha permitido que o Filho viesse. Então eu acho que toda criatura que é na terra, ele tem... exatamente, ele ainda quis salvar Judas. Nossa, irmãos, quando isso foi revelado pra gente numa oportunidade... Então, realmente, o plano de salvação é para todos. Foi algo muito profundo que o Senhor tratou com a gente no último sábado, lá no monte. Mesmo o Senhor sabendo, vou usar aqui o que foi entregue ao missionário, mesmo o Senhor sabendo que Judas ia trair, ele ainda assim, ele quis salvar Judas. Irmãos, vocês têm noção da profundidade do que é isso? Porque o Senhor, ele já sabe que a gente vai... A nossa vida para Ele é como um sopro, assim, um vento, uma brisa que passa. Ele já sabe tudo. E ainda assim, Ele tem um plano. Então você pode ser salvo, você pode já nascer no berço cristão, você pode ser salvo só no leito de morte. Mas a partir do momento, eu acredito, tá, irmãos, que o Senhor ele nos chama ainda com a capacidade de fazer a obra, é nesse momento em que o que a gente faz
serve para edificar a fé do outro. Não é que a nossa fé vai ser medida, mas o que a gente obra para o Senhor, que ali fala lá em Tiago também, que a gente tem que obrar as palavras do Senhor. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque a partir do momento que a gente se torna somente ouvinte da palavra, a gente deixa a religiosidade tomar conta. A gente não pode ser aquele cristão morno, né? Até porque o Senhor fala na sua palavra que o morno ele vomita. Ou você é frio ou você é quente. O morno não adianta. Você não é. Exatamente. Então, perdão, eita glória. Você está ou não está, né? Ele não dá uma segunda opção. É verdade, né? Irmãs, Deus ou você é ou não é. É verdade, isso é assim como a palavra diz que, eu não vou lembrar tudo, mas tem um momento que fala, e você verá a diferença do que serve e o que não serve. Aleluia. Então lembra disso que o pessoal não está falando. Não existe diferença para Deus. Ou você é ou não é. Porque se for morno, ele vomita. É verdade. Né? E o morno é quem? O morno é aquele que diz que é e não é. Exatamente. Que é cristão, mas não exerce a fé, que é o quê? Você vê, aí eu vou colocar entre aspas, tá, irmão? Porque senão eu vou contradizer o que eu tô falando. Mas você vê o tamanho da fé de uma pessoa através do que ela se dedica à obra de Deus. O obrar a palavra de Deus é isso. É você fazer. Porque Ele te chamou, Ele te capacitou. E o capacitar, irmãos, é do Senhor, não é nosso não. Porque eu aprendi que até a força que a gente acha que é a gente que tem, é Deus que dá pra gente. É tudo, irmãos, é tudo. Verdade. A gente reconhecer a total dependência de Deus é isso, irmãos, para tudo. Para levantar, para andar, para respirar, nem fala, né? Para tudo, é para tudo. Então, a partir do momento em que você começa a executar, a botar sua fé em ação, fazer a obra e pela fé mesmo, aí você dá o testemunho do tamanho da sua fé para os homens, não para Deus. Porque Deus, Ele sabe. Porque se Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele sabe que Ele pode confiar em você. E outra coisa que eu aprendi também, a partir do momento, não se esqueçam do último tema, que é Deus na restituição de Jó. A partir do momento em que você começa a passar por provações, não tentações, por provações, é sinal de que Deus confia em você. Porque Ele sabe que Ele pode confiar, que você vai ser provado e você vai ser, a poda, aprovado. É a poda ali do João 15. É o que o Senhor nos fala em João 15. Aquele que estiver ligado em mim e der frutos, o lavrador, o Senhor, Ele vai podar para quê? Para que dê mais frutos. Então, é essa a ligação que o Senhor quer nos mostrar. Ele não tenta, mas Ele prova. Porque, então, se você está sendo provado, se você está passando aí por né, algumas pessoas chamam de deserto, provação, tempo com Deus, separação, cada um usa um termo. Mas, se você está passando por isso, saiba que o Senhor confia muito em você. E quem somos nós, né, irmãos? Eu acho que diante dos olhos de Deus a gente é do tamanho do grão de areia. Bom, é a percepção que eu tenho, né? Eu acho que pra gente, assim, humanamente falando, diante dos olhos de Deus é o tamanho do grão de areia. E ainda assim Ele importa com a gente, irmãos. E ainda assim, olha, imagina, Ele criou tudo. Ele é o dono de tudo, da terra, do céu, do firmamento, de tudo. E ainda assim, Deus confia em você. Por que você não pode confiar em Deus? Se você veio dele. Se o sopro de vida veio dele, tem algo aí dentro de você que é de Deus. É de Deus. Meu Deus. Tem algo aí dentro de você que é de Deus, porque nós viemos dele. Glória a Deus. E Ele quer que todos nós voltemos para lá. É por isso que Ele mandou o Filho dele. Porque infelizmente Ele não pôde contar conosco. Mas Ele podia contar com aquela videira verdadeira. Ele podia contar com aquela árvore da vida que estava ali. Para alimentar os filhos dele, para alimentar Adão e Eva. Ele estava ali no jardim exatamente para dar esse tipo de alimento. Mas, infelizmente, isso aconteceu, ou felizmente a gente não sabe os propósitos de Deus, a gente não sabe os planos de Deus. Mas aí a videira se fez presente no nosso meio, em carne, osso e sangue. Aleluia. E o sangue que lavou os nossos pecados. Irmãos, foi um preço muito caro. E foi um preço muito alto. E eu não tenho nem dimensão do que o Senhor nos sofreu. Né? Já teve esses aprendizados aí de falar que os chicotes que ele foi chicoteado tinha
osso, ferro, era algo assim, irmão, surreal. Que humanamente, um ser humano como eu e você, como eu e as irmãs, não aguentaria suportar. Mas ele passou por isso, por nós, por vocês que estão aí. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor ele é muito perfeito, irmãos. Em tudo. Em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz. Ainda assim que Adão e Eva tenham sido expulsos do jardim, ainda assim ele teve misericórdia da vida deles. Porque o nosso Senhor ele veio no tempo certo, mas os que já haviam morrido, o Senhor também os salvou. O plano de salvação não é só para quem veio depois de Jesus, é para todos os santos que creram em Deus. Então assim, mesmo eles pecando, irmãos, mesmo a gente pecando, o Senhor ele ainda se importa com a gente. Ele ainda se importa com a minha e com a sua salvação. Ele ainda tenta fazer com que a gente entenda que as vontades, os desejos, a cobiça da carne, isso não vai nos levar para lugar nenhum. O porquê que o Senhor ele nos alerta a respeito da terra, da morte, né, que já tem aqui. É porque se a gente ficar preso nas coisas daqui da terra, a gente não vai poder viver aquilo que ele tem preparado para a gente. Porque a salvação, irmãos, ela tem autoridade sobre a morte. Você pode, a sua carne física, ela pode morrer, mas o seu espírito ele vai continuar vivo. Então a gente tem que se alegrar nessa noite. Olha quão bom o nosso Senhor é com a gente. E por coisas tão poucas, irmãos, eu falo por mim. Às vezes, não é que é pouco, irmãos. Às vezes realmente é uma coisa muito pesada, né, humanamente falando. Mas às vezes é tão pouco, a gente questiona Deus. E o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é justo em tudo que Ele faz. Não tem palavra para poder descrever o nosso Senhor. Não tem como palavra para descrever a bondade de Deus. E Ele faz tudo por amor de mim, amor de vocês. E a gente, às vezes, por tão pouco, a gente quer questionar as ações de Deus, a gente quer questionar o caráter de Deus. Eu aprendi isso também, a função do inimigo é querer deturpar o caráter de Deus. E ele faz isso o tempo todo. E isso acontece muito quando a gente está debaixo de uma palavra, de uma promessa. Quantas vezes o Senhor vira e fala assim, eu vou salvar alguém da sua família. Às vezes isso está tão perto, está tão próximo. E o inimigo com a ânsia, né? Porque o ladrão ele não rouba casas vazias, irmãos. Se o inimigo ele vem para ficar te atentando, é sinal de que você carrega algo valioso e precioso. O que é precioso e valioso? É a presença do Senhor. É a presença. Porque hoje nós podemos buscar a presença. Antes da videira verdadeira, somente pessoas escolhidas podiam estar perto da presença do Senhor. Então ele veio, quando o Senhor fala que o véu foi rasgado, é por conta disso. A partir de agora, quem quiser ter a minha presença, vem me buscar. Vem me buscar que eu vou estar. Então, a partir do momento em que você está aí diante de uma promessa, debaixo de uma palavra do Senhor, o inimigo ele vai tentar. A primeira coisa, vai acontecer tudo ao contrário. Você vai estar perto de uma salvação, podemos dizer assim, de uma conversão, por exemplo, e vai levantar, vai fazer uma coisa esquisitíssima. Você vai falar assim, seus olhos naturais, mas o que está acontecendo aqui? Está tudo de cabeça para baixo. O inimigo ele vai tentar te confundir, falar, mas Deus não falou? Para quê? Para falar que Deus é mentiroso. Só que a palavra do Senhor fala que Deus não mente. Deus ele é fiel, e ele é fiel para cumprir todas as coisas que ele fala. Ele não volta atrás na palavra dele. Se ele fala uma palavra a respeito dele, ele não volta atrás. E a segunda coisa, além dele tentar deturpar o caráter de Deus, ele quer muitas vezes fazer como o exemplo lá de Jacó. Ele quer colocar tristeza no seu coração, porque na hora que você estiver diante da promessa, e estiver vivendo o cumprimento da promessa, você não tem a alegria de vivenciar isso. Meu Deus. Ele quer colocar uma tristeza no seu coração para você não vivenciar aquilo que Deus prometeu. Você não ter alegria, você não ter a paz, você não ter o amor. Arrancar isso de dentro de você.
Porque o Senhor, ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa de te abençoar. Mas o inimigo, muitas vezes, ele sabe também algumas coisas que vai acontecer na sua vida e ele tenta tirar você do foco. Porque quem não está na presença, irmãos, ele já está lá na mão dele. Mas o Senhor também não vai desistir dessas pessoas, não. A gente não pode fazer essa acepção, esse juízo, né? E a partir do momento que eu aprendi a respeito disso, eu aprendi também a respeitar esse tempo. Porque o tempo que o Senhor tem com a gente não é o tempo que o Senhor tem com o mundo. Às vezes, né, quando o Senhor fala da salvação, às vezes a gente acha que a pessoa vai viver o mesmo ministério, o mesmo chamado, que a gente não vai. Igual nós três caminhamos juntas aqui, mas cada um tem uma obra para fazer. Cada um tem um chamado. Nesse momento da vida nossa, o Senhor está nos permitindo caminhar. Mas acredito eu que vai ter algum momento que a pastora vai estar num lugar, a missionária vai estar em outro, eu vou estar em outro, mas todas ali com o mesmo propósito. Até a vinda de Cristo ou o nosso recolhimento. A gente não sabe. Mas que a gente saiba, nessa noite, entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Não deixa o ladrão roubar a presença de Deus dentro do seu coração. Guarde o seu coração, porque a palavra do Senhor nos fala que o coração, enganoso é o coração do homem. Como o coração ele trai a gente, irmãos. Como ele trai a gente. Uma decepção, uma palavra, sabe? Nossa, ele traz demais o nosso coração. Então guarde o seu coração. Guarda a presença de Deus dentro de você. Não deixe o ladrão roubar a presença do Senhor de dentro de você, não. Busca, tá doendo, louva, tá chorando, louva, tudo. Continua louvando, continua buscando a presença dele. Para você, porque aquele que vencer comerá da árvore da vida. Você que vencer receberá também a coroa. Você que vencer também receberá um novo nome. Você que vencer comerá do maná. Você vai, irmãos, tamanhas são as coisas que nós vamos ganhar. Então não vale a pena a gente perder, como o Senhor fala aqui eu acho que aqui na carta para Éfeso mesmo, que se ele continuar sem voltar ali no primeiro amor, nas obras do primeiro, porque o primeiro amor ele é bonito, né? Você tá ali, você quer falar de Jesus para todo mundo, aí vai passando um tempo, você vai esfriando, aí você vai deixando o comodismo, seja do ministério, seja do chamado, e abafando, e na hora que você vê, você tá ali morno, ou tá até frio mesmo, tá na igreja, tá buscando a presença do Senhor, mas não consegue romper, não consegue fazer aquilo que o Senhor chamou. E o Senhor fala que aquele que fizer isso, não voltar às obras, não voltar ao primeiro amor, ele vai tirar o castiçal. O que é o castiçal? O castiçal é o que leva o quê? É o que leva a luz, é o que leva o azeite. Não deixa não, irmão. Não deixa a religiosidade, não deixa o ministério, não deixa as pessoas matar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, matar aquilo que o Senhor confiou a você. A videira verdadeira ela está aí para você ficar ligada nela, para você poder ficar o tempo todo sendo alimentada, o tempo todo sendo podada e dando mais frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. Não perca essa oportunidade não, porque se você já é convertido, Arabassuri canta Arabassai, se você já busca o Senhor, se você já tem aí um chamado, se você já tem algo para fazer da parte do Senhor, não permita com que a multidão cale você não. Lembra lá do cego lá à beira do caminho, Arabassuri canta Arabassai. Até os próprios que caminhavam com Jesus tentaram calar ele. E quanto mais ele era oprimido, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Arabassuri canta Arabassai. E o Senhor ouviu o clamor. Igual a mulher lá, a mulher do fluxo de sangue. Tamanha era a fé dela. Tamanha era a fé dela que ela falou: se ao menos eu tocar na orla, irmãos. Ele estava ali nesse tempo dela. As pessoas elas queriam todo o tempo encostar em Jesus, que Jesus tocasse, né? Muitas vezes a gente espera, às vezes com o irmão. Não. Então, a autoridade, a presença está. Se você busca, se você está no caminho, se você está fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, a autoridade está sobre você, irmão. Olha a fé dela. Ela falou assim: se ao menos eu tocar. Não era Jesus tocar, é ela tocar nele.
Glória a Deus. Então aleluia. vamos buscar, vamos fazer aquilo. Senhor, me dá direção, me dá estratégia. Faz eu fazer aquilo que o Senhor quer. Eu fique aí no centro da sua vontade. Glória a Deus. Ela é boa porque ela vai dar bons frutos, porque ela vai render testemunhos valiosos, ela vai converter pessoas. É agradável porque tudo, irmão, tudo que é de Deus, ela traz conforto, ele traz paz, ele traz sensação, assim, as coisas de Deus, ela é agradável por conta disso. E é perfeito porque não tem erro. Não tem erro. As coisas de Deus, irmãos, elas não têm erro. Como a missionária Maria Alice fala, as coisas de Deus não tem confusão. E não tem, porque quando o Senhor fala, né, que a vontade dele é boa, a vontade é boa, perfeita e agradável, é por conta disso. Não vai ter confusão. Se você está ali, novamente repito, não quer dizer que você não vai ser provado e nem tentado. Provado, né, por Deus e tentado pelo inimigo. Não quer dizer que você está isento disso, não. Porque você ainda está aqui na terra. Mas, se você ficar ali no centro, você vai viver. E quando eu, né, na minha intimidade ali com o Senhor, eu pedi a Ele para viver o sobrenatural, eu acho, é claro que tem essa opção também, né? Mas eu tenho visto, assim, que o viver sobrenatural de Deus é viver experiências sobrenaturais com Ele. E, irmão, isso é tão grandioso. É tão bonito, sabe? Aí você começa a ler a palavra de Deus, aí você entende por que Daniel, diante ali da visão do homem de linho, ele caiu a ponto de perder a força do próprio corpo. Por que João foi arrebatado lá na ilha de Páscoa? Você começa a entender, porque é coisa tão grandiosa a presença do Senhor, que o seu corpo físico ele vai sentir de alguma forma. E o viver sobrenatural de Deus é isso. Então, né, como diz o tema desse mês, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando para a sua igreja. Ele está falando para a igreja. Aleluia. Quem precisa, quem está precisando de palavra é o crente, irmão. O crente está esquecendo de quem é Deus. Arabassuri canta, arabassai. O crente está esquecendo do caráter de Deus. O crente está esquecendo quem é Deus. E não pode, irmãos. Se você se alimenta da palavra, você não pode esquecer do caráter de Deus. A missionária está comentando aí de esquecimento, né? A vida aqui na minha memória é o Asaf, né? Meu Deus. O Asaf chega uma hora que ele começa a olhar para os lados, começa a olhar ali a vida do ímpio, e ele fala, eu quase me desviei, né? Meus pés quase escorregaram, quase eu saí da presença. Quase que Asaf perde a salvação dele. Meu Deus. Quase que ele perde a coroa. Meu Deus, aleluia. O Espírito Santo trouxe na minha memória, mas no momento que ele chegou ali diante do Senhor, diante do santuário do Senhor, ele pôde ver que nada daquilo, o que o ímpio tinha, passava como um vento. O que o ímpio, que chegava na vida do ímpio, parecia ser alegria, naquele mesmo instante que o ímpio estava rindo, estava chorando, a desgraça entrava, aquilo passava. Meu Deus. E aí naquele momento houve aquele despertamento. E ele, com certeza ele ouviu, quem tem ouvidos ouça, e ele falou, não, eu não sou daqui, eu sou de pastor, estou aqui de passagem, sou levita, sou profeta do Senhor, vou continuar sendo usado aqui no templo, mesmo amanhecendo o dia, eu dando de cara com a minha luta, com a minha dor, eu vou continuar aqui na presença do meu Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? Te cortei, mas não pode falar. Veio na memória, Asaf, eu falei, meu pai, muitas das vezes isso quase acontece conosco. Comigo, com você que está aí assistindo, devido às lutas que você passa, as situações que você enfrenta e você tira. Nossos olhos têm que estar no alvo. O alvo é Cristo, é como uma corrida, né? É numa corrida que nós estamos, né? E você tira os seus olhos de Deus, tira os seus olhos do Senhor, começa a olhar para o lado, é igual Pedro, meu amigo. É igual Pedro. Jesus vem andar sobre as águas. Quando Pedro olhou para o lado assim, ó, e viu aquela água, Pedro já começa a afundar. Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor estava ali, né? Jesus estava ali, né? Nós possamos cumprir a nossa carreira, né? Como o apóstolo Paulo disse, não perder a coroa, essa árvore da vida, ela está aí reservada para a gente. É verdade. Essa árvore da vida, essa coroa, está reservada para todos nós, mas muitos, irmãos. E isso é sério. E quando eu penso nisso, eu chego assim, sentir muito temor no meu coração, sabe, missionários? Muitos vão perder isso por isso aqui, ó.
pouquinho. Isso é forte, Jesus. Nadar, Meu Deus, Arabaçu. no final morrer na praia, irmãos. Meu Deus, Que sejamos desse vigilantes. Que sejamos vigilantes, que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Ao que vencer, né, Vasos? Ao que vencer. É vencer, filho, tentação, é vencer as aflições, é vencer as perseguições, as pedradas, as traições, é vencer tudo. Jesus venceu, ele falou, é possível. Se eu venci, vocês também vão vencer. Se eu fiz as obras, vocês irão fazer ainda obras ainda maiores das quais ele fez. Então, isso depende de nós, né? A palavra diz, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os anjos, nada. Não falei na ordem certa não, mas é isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode impedir a nossa salvação. A gente chegar lá, somente nós mesmos. Então desperta. A palavra é essa, desperta tu que dorme. Meu Deus. Desperta que dorme. Espera que dorme. Mas quando a gente fala que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Aí sempre vem um trecho na minha cabeça, a não ser o pecado. Porque nos faz separação entre o homem e Deus e o pecado. Aleluia. Então, ao passo que nós temos o amor dele, que não permite que nada nos faça, nos separe dele, né? Porque isso é o amor dele, é o amor misericordioso dele, não deixa a gente se separar dele. Mas a nossa carnalidade faz com que nós pecamos. Verdade. Aí quando a gente peca, nós criamos o abismo entre Deus. verdade. Nós Meu fazemos Deus, essa isso é forte. separação. É como se a gente olhasse para ele e falasse, não quero, pega essa. É como se a cruz estivesse aqui e eu empurrasse essa mesa aqui e falasse, não. É assim que a gente faz. Porque como ele tem misericórdia, ele tem um amor, nada nos separa. Nada. Então a gente vai passar problema, vai passar tribulação, vai passar felicidade, vai ter tudo. Porque viver com Cristo é ter tudo, não é só dias ruins. Porque o crente ele vive vida boa no tempo ruim. É verdade. Porque Nossa, o cristão, ele vive coisas boas no momento ruim. Anitta, tudo vai bem. Eu não sei Vai explicar bem. isso, mas isso só Meu é Deus, permitido isso é pelo muito amor de forte. Cristo. Meu Mas Deus. quem é cristão verdadeiro sabe Meu que ele está Deus, vivendo, Jesus. ele vive os seus melhores dias nas tribulações, É verdade. nos problemas. Meu Deus. Então, assim, isso é o quê? Isso é o amor, gente. Isso é a misericórdia de Deus. Isso está mostrando para ele, olha, filho, nada pode nos separar. Esse problema que você está passando aí, eu estou aqui com essa bênção. Esse sufoco aí que você está tendo, eu estou aqui colocando alegria, eu estou colocando um sorriso nos teus lábios. Esse deserto que você está vivendo, eu estou trazendo alimento, eu estou sendo a provisão. Mas ali, em determinado momento, a gente não aguenta. A gente não consegue romper, a gente não consegue vencer o pecado, que muitas das vezes está batendo na nossa porta todos os dias, porque o diabo ele conhece as nossas fraquezas. Então ele está sempre colocando ali os nossos pecados. Ele sabe que não pode tocar nas nossas vidas. Uma vez que o Senhor, né, nós aceitamos a Cristo, o diabo não toca, mas ele coloca o pecado na sua porta. Sabe aquele negócio, você abre a porta e deixa o cara com uma sacola que você não sabe de onde veio? É mais ou menos isso. Verdade. Ou seja, o pecado está ali na tua porta. E muitas das vezes a gente não vigia, a gente não rompe, a gente não consegue atravessar, porque tamanho às vezes é o pecado que você não tem força às vezes para romper. Porque é muito fácil você falar assim, nossa, missionária, ele caiu, menina, não acredito. Mas vai viver na pele dela, na carne dela, como ela caiu nesse pecado. Nossa, mas ela é uma pastora, pastora Eliette. Ai, não acredito, mas vai suportar o que a irmã suportou antes de falar. Por isso que o Senhor fala, não julgueis para não ser julgado. Porque não sabemos nós qual é a aprovação do outro. É verdade. Mas quem também somos nós para dizer que ainda ela caída, ainda com pecado, ela não é salva? É verdade. Não podemos falar. Mas quando nós deixamos o pecado entrar, aí eu me lembro daquele verso, né? Que o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. Ou seja, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem bondade infinita para mim e para você. Mas se nós não vigiarmos o pecado, detona tudo. Os ouvidos deles não estão surdos, não, né? Isaías fala, né? Não estão surdos, nem as mãos deles encolhidas. Mas, né, o pecado faz a separação aí, que a O que missionária faz a falou. separação é o pecado. Por isso, quando ele vai dizer em uma das cartas de Apocalipse, ser vigilante. Ser vigilante. Ser vigilante. A gente tem que vigiar com isso. Mas quando a gente fala assim, mas vigia e ora, vigia. Mas vigia o quê? É vigiar com o diabo que está ao nosso derredor. Sim. Porque nós temos um anjo acampado ao nosso lado para nos livrar, para nos proteger, até mesmo para nos ajudar a não chegar no pecado. Mas nós temos aí o pecado.
fazendo com que a gente passe a vigiar. Mas vigiar como? É procurar entender se determinada situação é de Cristo ou é o diabo que está colocando essa situação para você. Verdade. Por isso, uma das orações que eu acredito que todo cristão deveria fazer é pedir ao Senhor o dom de discernimento. Porque é o único dom capaz de discernir o santo do profano. Aleluia. O engano do que é certo. E quantas das vezes a gente está sendo enganado, está sendo corrupto, está achando que está fazendo a coisa certa, mas porque nós não estamos tendo discernimento de espírito. Nós estamos no discernimento da carnalidade. É a carne que está falando, não, o cara é bom, estou com ele, confio nele, mas nem orou para saber. Quando vai ver, um abismo chama outro abismo. Aí eu fico falando de Bíblia a noite inteira. Eu vou falando, eu vou entrando em frase bíblica. O cego não pode conduzir outro cego. Espírito Santo vai É verdade, é desse jeito, gente. E eu já ouvi várias vezes a missionária Maria falar isso, né? Que o que nos separa de Deus é o pecado. Já tinha lido essa passagem em Gênesis, e aí, quando o Senhor trouxe isso na minha cabeça, que eu entendi o porquê que eles tiveram que sair. Por que eles tiveram que sair dali? Porque eles pecaram ali. É um pecado, assim, a gente entende, logicamente a gente entende. Mas aí a gente vai entender ali mais espiritualmente falando, tá, irmãos? A gente vai entender o porquê da nudez, a gente vai entender o porquê da vergonha, a gente vai entender o porquê que o Senhor teve que tirar ele de perto da presença, o porquê que Deus ainda preparou o seu povo todo esse tempo, pegando só alguns escolhidos, que também é raro, né? Porque tem aí, a gente tem um dos maiores exemplos, que é Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Imagina você ser um homem segundo o coração de Deus, Jesus. Imagina. E ainda assim ele pecou. Existiam pessoas escolhidas naquele tempo para falar com o Senhor. Mas ele deixou esse tempo até que viesse o filho e a gente pudesse ver o que a gente vive hoje. Que cabe a nós a responsabilidade de buscar a presença. Porque nós já tivemos a oportunidade de ter a presença livremente. Em Gênesis fala que o Senhor ele passeava pelo jardim. Olha só, imagina. Você tá. Olha, eu fico assim, vontade de matar. Nós vamos chegar lá esse dia. Exatamente. Nós vamos chegar, ele vai estar passeando. Era para ela. Que quem pecou foi ela. Exatamente. Mas aí Adão não vigiou. Não vigiou. Adão não vigiou, foi Também. fazer o que ela tinha feito. Ele poderia ter falado. Mulher, eu falei que não era pra você fazer isso. Por que você fez? Agora você fica sozinha aí. O problema é seu. E ele ainda colocou a culpa, da mulher que tu fizeste pra mim. Mas ele fala ainda. Ela não fala da corrupção. É quando a gente entende o pecado, a gente sabe do pecado e parte com o pecado. Porque se você tá junto com a pessoa, você tá concordando. É verdade. Deu legalidade, acabou. Isso é verdade. É verdade. É um cuidado que a gente tem que ter. É onde muitas das vezes as pessoas não entendem e julgam, muitas das vezes, vou falar agora como crente mesmo, e julgam o cristão quando ele aceita Jesus e começa a domar as amizades, começa a não estar mais em certos lugares, começa a não conviver com certas pessoas. É porque você sabe que se assentar, se conversar, essa conversa não é edificante. Esse assunto não é mais o mesmo. Isso já não me enche mais. Hoje eu tenho outras pessoas para andar, para confiar, para falar, porque muda a cena. E feliz é o varão que não se assenta mesmo. Você vê, né? e aí você vê essa grandeza que é essa palavra. Por isso que é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Porque hoje eu vi uma senhorinha falar comigo, ela falou assim, filha, eu frequento a igreja e tudo mais, mas eu não vou porque eu ainda gosto disso, daquilo. Eu falei, olha minha senhora, as pessoas elas têm a falsa percepção de que é a igreja que transforma a gente. E não é, irmãos. Não é a igreja, é o Espírito Santo que faz a transformação. Porque é isso que a missionária me colocou aqui. Você tem um ciclo de amizades, mas a partir do momento que você busca a presença e você procura estar ligado a Deus, aquilo ali, aquelas más conversações, aquilo ali já não... Aí as más conversações, é a vestimenta, é o que você se alimenta. Você já não tem tanta paciência para ouvir as músicas, você não tem tanta paciência para assistir a uma televisão. Você vai perdendo. Aí o pessoal, é a igreja que transforma. A gente sabe que existe a doutrina das igrejas, aí é de cada igreja, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que não te edifica mais. É um processo de libertação. De libertação, pelo Espírito Santo. É porque nós precisamos ser libertos de nós. De nós mesmos, do nosso quem faz isso é o Espírito Santo, não é a igreja. E aí, outrora, você estava ali inclinado para as coisas da carne, que me leva para o caminho da morte. E agora você está inclinado para as coisas do Espírito. Então é outro caminho, então não vai ter as não convém, não conversa. É luz. Luz contra as trevas, tá? Desse Quando jeito. a luz chega, a treva acaba. Tudo
candeia e coloca ela debaixo da mesa. Não, ela ilumina. Então, da onde ele fala que nós somos luz do mundo. E esse tema ele é muito forte, né? Quem tem ouvidos ouça, né? No passado, Jeremias estava ali falando para o povo, né? No passado, Isaías estava ali falando para o povo. Ezequiel estava ali, né? Ezequiel já estava ali dentro do cativeiro ali, né? Mas assim, e hoje o Senhor tem trago pessoas, tem trago profetas, tem trago profetisas para estar trazendo despertamento. Naquela época o povo foi levado para um cativeiro ali físico ali na Babilônia. E agora o cativeiro que espera para aqueles que não despertar, gente, é o inferno, é o lago de fogo. É a morte eterna. É um cativeiro eterno. Que não vai ter quem livre. Lá naquela época Deus ainda usou o rei Ciro lá. Eu vou diante de ti, rei Ciro, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, vou quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro eu vou despedaçar. Mas agora a gente está falando de algo muito sério. Porque vai passar 1000 anos. Quem estiver lá vai estar lá gemendo, de lá o bicho vai corroer, vai ter tudo de ruim naquele lugar. Vai passar 1000 anos, vai estar ali, mais 1000 anos, vai estar ali, mais 1000 anos. É eterno. Tem gente que fala, não liga, é o inferno. Quando a gente queima o dedo, não... Como que é? Gente, a gente queima o dedo, porque assim, a gente vai debaixo da água, a gente quer ficar molhando, a gente quer passar pasta de dente. Lá nem água vai ter. Não vai ter nada. A gente vê lá a aflição daquele, né? E estava lá, mora pelo menos uma gota. Deixa eu voltar pelo menos para me falar para minha família, para eu não vir parar aqui. Mas não tinha mais jeito. O abismo que separava. Então, irmãos, você que está aí assistindo, você que vai assistir nas outras redes sociais, eu tenho certeza que essa live vai chegar a muitas pessoas que estão precisando de uma sacudida do Senhor. No último dia, quando for aberto ali os livros, né? Que são livros, né? Livro da vida, o livro das obras, não vai ter para onde correr. Vai estar registrado esse dia lá, ó, dia 13. Eu estava na live, eu estava nesse culto no lar, eu ouvi a palavra e depois disso eu falei, eu vou me consertar, mas eu não me consertei. Não vai ter para onde você correr, não. Suas obras vai estar lá, filho. Vai estar lá. E não vai ter jeito. E aí? Então que você possa guardar no seu coração. Essa palavra ela vem importando primeiro pra gente. A gente não está aqui como as bambambãs. Não. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Para que não caia, irmãos. É para nós. Estamos aqui tentando ficar de pé. É para nós, igreja aqui dessa terra. Então que você possa despertar em nome de Jesus. Aleluia. Eu recebo essa palavra do meu coração, Deus. E falta muita coisa, tem que buscar mais. Pastor Inês tem que buscar mais. Pastor Inês tem que orar mais. Hoje mesmo eu estava falando com o Espírito Santo de tarde. Meu Deus, eu tenho falta, eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que estudar mais a Bíblia, eu tenho que fazer mais, Senhor. O que eu estou fazendo? Eu tenho que ganhar mais almas. Eu tenho que ter mais intimidade contigo. Há 2 noites o Senhor está me acordando 5 horas da manhã e 5 horas eu não volto a dormir. E eu ali tentando dormir na cama a primeira noite, a segunda noite também. Quando amanhecia os dias, eu ali acordada, Deus falou no meu coração, você não está vendo que eu estou te chamando para você guerrear? Meu Deus. Né? Nas minhas linguagens, meu pai falando, 2 tapas na sua cara, levanta daí, mulher, vai buscar a minha presença. Né? Deus, ele é como uma mensagem que a gente ouviu, né? Certa feita lá na igreja. A tempestade está ali já vindo. Está dando os seus sinais. E a gente está ali dormindo. A gente já está orando, está buscando, está se enchendo. Deixa eu pegar o guarda-chuva para proteger. É isso, buscar a presença. Já preparar a boia, já ficar prontinho para na hora da tempestade chegar. Isso, eu vigiar e orar. É dessa A gente forma. não sabe a hora que vem. Deus. A gente não sabe a hora que ele vai vir. É forte. Jesus. A não ser o Pai. Nem ele sabe. Deus. A não ser o Pai. Só o Pai sabe. Desperta, Senhor. Desperta e aviva a tua obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Que nós possamos ser edificados nessa noite. Que nós possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Para a gente não pecar contra ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, faça com que essa palavra adentre, Senhor, as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Para que quando o pecado bater na nossa porta, a gente lembre que nós somos uma videira, nós somos uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro. E nós damos frutos no tempo certo, porque o Senhor tem nos ajudado.
de Jesus. Ah, Deus, como tem sido difícil guardar nossa coroa. Jesus, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Difícil demais, que não está sendo fácil guardar aquilo que nós conquistamos diante do Senhor. É verdade, mas nós temos a nossa força em Ti, porque Sua palavra nos diz que só Tua graça nos basta. E que a Sua graça nessa noite alcance a vida de cada um de nós que estamos aqui reunidos. Que a Tua graça, Senhor, invada este lugar, invada o nosso coração. Que a Sua graça, Jesus, venha guardar o nosso coração contra todo engano, contra todos os dardos inflamados do diabo. E que as nossas forças sejam renovadas através da Tua palavra. Porque a Sua palavra é o alimento, a Sua palavra é a fruta que nos alimenta.